Samuel 17, versículo 1 a seguir. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Versículo 2 vai dizer: Saul e os israelitas se reuniram e se acamparam no vale de Elá, posicionando-se em ilha de batalha para enfrentar os filisteus. Versículo de número 3 vai dizer: e os filisteus estavam no monte da banda. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Versículo 4 vai dizer: um guerreiro, diga comigo, um guerreiro. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento dos filisteus. Escute, a Bíblia diz que ele é um guerreiro. A Bíblia fala que o seu nome é Golias. A Bíblia fala que ele é da tribo de Gate, ele era do povo de Gate. A Bíblia vai falar que ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Versículo 5, olha o que o texto vai dizer. Ele usava, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3, e essa versão daqui, 1, 2, 3, e ele usava um capacete, vestia, versículo 6, olha o que diz, as pernas, versículo 7, a haste, e a sua, seu escudeiro, versículo 8, Golias, escute, ele fez o quê? Ele parou mas ele se cala hoje. Vamos continuar lendo, 1, 2, 3, e Golias, o que vocês estão posicionando para? Não sou eu. Escolha um nome para andar comigo. Aí o versículo 9, ele vai dizer: se ele puder mudar e vencer, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Não vai conseguir. Versículo 10. Meu Deus, mandem um homem. Aí escute, a consequência de tudo isso está no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11, todos juntos. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos. Diga comigo, ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os Israel ficaram atônitos, ficaram apavorados, ficaram com medo, ficaram paralisados, ficaram inquietos, ficaram desprezados, ficaram angustiados. Por que eles ficaram? Porque eles ouviram a voz do Golias. Assente-se aí, porque tem um recado de Deus para a sua vida aqui hoje. Olhe para mim. Nós acabamos de ler uma história bíblica muito conhecida por toda a igreja. E no relato que ora lemos, a Bíblia foram 10 versículos. Quantos versículos? 10. Dos 10 versículos, a Bíblia vai relatar aproximadamente aqui 7 versículos. Vai falar sobre esse homem chamado Golias. 6 versículos mais precisamente. Versículo de número 4, se você tem uma Bíblia em mãos aí,
é muito provável que no versículo de número 4, a primeira letra, ela está maiúscula e também está em negrito. Na maioria das Bíblias tem esse detalhe. Porque nessa parte que é o negrito, começa um texto bíblico que a gente chama de perícope. Então, ela começa com destaque em negrito, para dizer, nós vamos começar uma história agora. Então, quando você lê o versículo de número 4, olhe comigo, para a gente entender o que está acontecendo aqui no capítulo 17. Capítulo 17, de 1 a 4, ao 3, 1, 2 e 3, vai falar do que está acontecendo. Aí, Tiago, o fato é esse, o povo está em guerra. Mas aí agora começa uma nova história. O versículo de número 4, que ora está na tela, ele vai começar a contar a história, Amanda, de um homem, de um guerreiro. E olha que o autor, o escritor, vai dizer sobre esse homem. Um homem guerreiro, meu Deus, é chamado Golias. E aí fala a origem dele, vai falar de qual acampamento que ele veio, vai falar a altura desse Golias. O versículo de número 5, a Bíblia vai começar a relatar o que? O capacete, o que ele usava. E você vai lendo, Jaqueline, você vai vendo tantos detalhes desse gigante. Tantos detalhes, Daniel, que a Bíblia relata. É porque com certeza, alguém quando olhava para esse Golias, começava, sabe, Luciane, relacionar tudo aquilo que era características desse homem, e que talvez, provavelmente, se não existisse Davi, seriam as situações ou características que estavam paralisando um rei, um exército, um general e vários soldados. Então escute, que se nós continuarmos lendo, o versículo de número 6 vai falar, nós acabamos de ler, e eu fiz questão de pedir vocês para ler, porque é vocês falando dos detalhes do Golias, é vocês falando do currículo do Golias, é vocês falando, sabe, das características. As pernas usavam as caneleiras de bronze, e tinham um dardo de bronze pendurado nas suas costas. E aí, escute, é tanta riqueza de detalhes, que parece que de fato esse gigante tem tudo a ver para vencer uma batalha. O discurso aqui é o currículo de um problema. O discurso aqui, todos esses versículos que nós acabamos de ler, eles são informações que agora ela tem um único propósito: desconstruir a fé dos israelitas, para que acontecesse o que foi relatado no versículo de número 11. O versículo 7, olha as características, vai dizer: a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Alguém parou para ter os detalhes. Depois que ele foi vencido, obviamente alguém quis, colocar todos os detalhes, porque obviamente que pesaram. Já parou para pensar nisso? Não pesou antes, pesou depois. Vai pesar antes? Espera aí, deixa eu pesar a tua armadura. Não, pesou depois. Pergunte por quê. Eu vou falar, mas se você não der um glória, eu paro. Porque para alguns, escute, o Golias ele chega tão grande, o problema chega tão grande, rico em detalhes, para dizer assim, você não dá conta. Mas quando chega um Davi na história, está dizendo, os detalhes do tamanho do gigante, é simplesmente para revelar também o tamanho do milagre que Deus fez na minha vida. Olhe para mim, eu vim aqui para contar, para liberar uma palavra de Deus na sua vida. Hoje Deus vai transicionar você. Sabe por quê, Eduardo? Eu estou vendo falar tudo do Golias. Mas escute, até o versículo de número 11, não tem o nome de Davi. Pergunte por quê? Porque Davi, ele é separado de um grupo. Qual grupo, pastor? E essa palavra que eu quero liberar hoje para a sua vida, porque hoje esse gigante vai cair. Quantos creem nisso? Escute, porque olha aqui, meu pai, o povo vem com um discurso, 2,90 metros de altura, a lança pesa 7 quilos, ele tem um escudo, ele é um guerreiro. Esse é o discurso. Mas escute, enquanto o discurso é de problema, Davi não chega na história, porque Davi é um homem que carrega um discurso de vitória. Ah não, você não pegou não. Escute,
Deus está mandando eu dizer para você: pare de falar do currículo do seu problema. Porque tem gente que usa a boca só para falar do tamanho do problema, do detalhe do problema, do tamanho do gigante, o que o gigante faz, o que o gigante usa, de onde o gigante veio, o que o gigante tem coragem de fazer, o que o gigante é. Mas escute, Davi chega com outro discurso. Ah não, eu não sei se você está entendendo. Deus vai mudar o discurso da sua história a partir de hoje. Enquanto tem alguém, tia, que fica falando do tamanho do gigante, eu estou vendo um Davi que está falando do tamanho do Deus que resolve o problema. Enquanto tem os comentaristas falando: olha, o gigante é grande, o gigante é grande, eu vejo um protagonista, Davi, dizendo: não é grande do tamanho do meu Deus, não é grande do tamanho do meu Deus. Escute, em nome de Jesus, existem dois grupos de pessoas nesse deserto, nessa história. Existe o grupo do comentarista, mas existe o grupo do protagonista. Eu já vou liberar o que Deus mandou dizer para você. Hoje acaba a série de ser apenas comentarista, para você se tornar um protagonista da sua história. Chega! Tem gente só contando o problema, só comentando o problema, só falando do problema. Comentarista não escreve história de vitória. Mas eu vim aqui para falar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não te levantou para ser comentarista, Ele te levantou para ser protagonista da sua história. Por que Davi não entra em cena? Porque agora é só comentário. E Davi está dizendo: eu não faço parte do grupo dos comentaristas, mas eu faço parte do grupo daqueles que se levantam, se posicionam e vão até o gigante para vencer essa batalha. Grupo de comentarista não vence. Escute, olha aqui, preste atenção, cuidado. Pergunte por quê. Está cheio de comentarista por aí. Tua família tem comentarista, teu emprego tem comentarista, na igreja tem comentarista. São pessoas que só falam do problema, mas não se posicionam para vencer o problema. Escute, eu fiz de propósito, convidando vocês para lerem, porque são 6 versículos falando do problema, o tamanho do problema, o currículo do problema, a situação do problema, o problema que eles estão enfrentando. Escute a história do problema. Davi não entra em cena, porque ele não faz parte de comentarista de problema. Quando ele entra em cena, ele chega para resolver o problema. Escute, em nome de Jesus, tome cuidado com os comentaristas. Pergunte por quê? Porque eles não fazem nada, apenas comentam e não conseguem vencer nada, e vai querer que você também não vença. Cuidado, está cheio de comentarista por aí. São pessoas que só falam do problema, são pessoas que só revelam, só trazem as características do Golias, mas eles não fazem nada. Como vocês sabem, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora a Israel, eles ficam amedrontados, porque Golias faz um desafio para eles, e eles ficaram 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Golias afrontava de manhã, o povo ficava com medo o dia inteiro. No final da tarde, ao pôr do sol, Golias ia lá de novo, afrontava eles, e eles dormiam inquietos. E aí imagine, só comentarista viu que ele levantou de novo. Cara, não tem ninguém para levantar. Escute, não tem. Eliabe, não tem. Samar, não tem. Abinadab, ninguém. O rei Saul, não tem. E escute, agora é um exército de soldado que está participando do grupo dos comentaristas. Fala tudo. Você já viu, escute, você já viu comentarista de futebol? A maioria deles não jogam bola tanto quanto os jogadores. Já parou para perceber? Eu estava, essa semana, que eu acho que foi sexta-feira, estava com os meninos, a gente estava num local lá que tinha uma piscina coberta. Você dá glória a Deus aí? Você não deu mais alto porque não foi você, estava na água quente e tal. E aí, enquanto os meninos brincavam, tinha uma tela que me chamou a atenção, e eu estava olhando. Teve um jogo aí de um time, Real Madrid, não sei, é o Augusto que sabe dos nomes, Manchester City, é isso. O Mbappé está em qual time, gente? Fala para mim. Hã? Ah, é o PSG. E ele perdeu para o outro time que é mais esquisito ainda o nome. Foi ou não foi a semana? Foi ou não foi? Quem assistiu, levanta a mão para eu ver. Você está ligado, né? Escuta, e eu estou lá vendo. Aí os caras começaram a comentar do Mbappé, que eu lembro desse nome porque o Augusto fala dele direto lá em casa. O Mbappé. Aí eu fiquei pensando. Os caras começaram a falar, camisa 7, estava lá, logo da reportagem assim, ó. Camisa 7 do time tananã, tananã, não faz um bom jogo. E aí os comentaristas, tá que fala, Patrícia, ele fez isso, ele deveria, e não fez isso, e não honrou a camisa. Eu fiquei pensando, será que se colocasse esses comentaristas para jogar,
ele seria tão bom quanto o rapaz? Esse é o segredo que você não sabe. Tem gente na sua vida que é só comentarista. Ele não faz metade do que você faz, mas quer atrapalhar você para vencer o gigante. Só que hoje Deus está te vacinando aqui agora, porque na sua vida ninguém vai ser mais comentarista. Você não vai ser, porque qual que é o problema? É porque o comentarista, escute, dependendo do que o comentarista faz, viraliza uma notícia e a vida do cara começa a ser refém do comentário desse jornalista. Sim ou sim, gente? Agora escute, olha aqui, ó, tem gente falando, olha, o gigante é grande demais. Comentarista, dizendo não tem ninguém para vencer ele. É comentarista, olha o tamanho da espada dele. Comentarista, olha o tamanho do capacete que ele tem. Comentarista, não tem ninguém, nós vamos perder agora, são 40 dias. Mas escute, até que chega um protagonista. Sabe por que o teu problema está arrastando há tanto tempo? É porque você só está contando o problema. É comentarista do seu próprio problema. Mas está na hora de parar de ser o comentarista para ser um protagonista. Quantos estão comigo aqui? Diga glória a Deus. Deixa eu melhorar para você entender o que Deus está falando aqui. O comentarista, ele fala mal de tudo. Ele fala mal da igreja, ele fala mal do pastor. Se o culto demora, ele quer falar mal do culto que está demorando. Ele fala mal do kids, ele fala mal do calor. Se chover também, ele fala mal que está chovendo. Esse barulho da chuva. Aí está quente, ele, ai meu Deus do céu, calor nessa igreja. Aí escute, ele fala, mas o kids não está fluindo bem. Para os adolescentes, podia ser todo sábado. Escute, ele fala demais, mas não participa em nada. Cuidado, pergunte por quê? Porque o comentarista, ele tem um objetivo: desanimar você e influenciar você para ser um comentarista também. Só que Deus te ama tanto. Que Ele te trouxe aqui hoje. E se Ele te trouxe aqui hoje, escute, Ele vai blindar você dos comentaristas e você vai começar a ser um protagonista da sua história. A Bíblia vai dizer que os comentaristas estão lá só falando do problema. Mas aí chega Davi na cena. Chega Davi na história. E quando Davi chega, ele é diferente. Versículo de número 26, do capítulo 17. Eu ia entrar lá em Samuel, mas eu vou parar aqui. Olha o que diz. Olha o quanto que é diferente o protagonista. O protagonista, Anderson, é diferente. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem? Ele está falando assim, ó, o que eu vou ganhar? Ah, não. Escute, ele fala isso depois de tudo que ele ouviu do Golias. Enquanto alguém está falando, ele é grande. Enquanto alguém está falando, olha a espada, olha o capacete que ele usa, olha a lança. Davi está dizendo assim, eu quero saber o que eu vou ganhar quando eu enfrentar ele e vencê-lo. Esse é um protagonista, é aquele que para de ficar conversando, para de ficar só comentando, e ele faz do que precisa ser feito. Deixa eu melhorar, trazendo para aplicação pessoal para os nossos dias. Tem gente que está assim, ai, meu marido dá trabalho demais, pastor, não quer saber de ir para a igreja, pastor. Ai, a minha esposa, pastor, tribulação purinha. Comentarista, mas e o protagonista? Pastor, fique tranquilo, eu estou estendendo as mãos sobre a minha casa, e na minha casa vai chegar a bênção de Deus. O comentarista, pastor do céu, depois que entrou esse governo, eu não vou falar um negócio para o senhor, não vendo mais nada, o problema está sério, pastor, uma crise financeira bateu na minha casa. Comentarista. E o protagonista, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu entrei numa campanha de jejum junto com a igreja, eu me posicionei e eu falei, Satanás, na minha casa você não tem poder, porque Deus já liberou a prosperidade sobre a minha vida, e eu não tenho que ainda conquistar, eu só tenho que acessar aquilo que está pronto. O protagonista, ele é diferente, em nome de Jesus. Talvez o gigante estava prevalecendo, porque você só estava contando o currículo do problema, mas Deus está te chamando para ser o protagonista agora, se posicionar como Davi, e dizer, o que vai vencer, é aquele que está comigo, o general de guerra. Davi, escuta, vamos pensar na história, vamos pensar, e Davi era baixinho, irmão, vocês sabem disso, e com todo respeito aos meus amigos que são de uma estatura um pouquinho mais baixa, todo respeito, tem uma máxima, isso é lá de fora, tá gente, que eu vou falar agora, não acontece aqui, é em outros países. Tem uma máxima que fala que mulher e homem baixinho são terríveis, são bravos. É ou não é? E eu conheço algumas que estão me olhando aqui, ó, baixinha, mais nervosa, manda,
Olha para você ver, quer ver? Eu gostaria só de fazer uma colocação. Eu queria que um casal colocasse de pé aqui, o Bolivar e a Angélica. Levanta os dois. Olha ali para vocês verem. Olha o tamanho do homem. Quem que vocês acham que manda lá? É a mulher. Tem hora que eu vou falar algumas coisas, ela, não, bem, deixa eu te falar, pastor, pode fazer assim. Eu falei, é mesmo? Não, pastor, já falei com o Bolivar aqui, mas e o Bolivar? Não, deixa comigo. Então escuta, vamos entrar para o texto bíblico. Olha o que está acontecendo. Todo mundo, coloca o versículo de número 11, filha. Olha o versículo de número 11, escute isso. Versículo de número 11. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram o quê? Atônicos e com medo, apavorados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora imagine, Davi, baixinho, ele chega num grupo que está com medo, Davi, apavorado, e ele chega lá, o que é que eu vou ganhar quando eu enfrentar esse filisteu? Ah não, eu não quero saber o que ele é, eu só tenho a certeza de quem eu sou. Você não está entendendo? Sabe o que eu falei aqui de manhã, repito para mim e para você aqui? Escute, nós precisamos alinhar as nossas atitudes com quem verdadeiramente nós somos. Você entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque você não é um pecador, era, porque Jesus já te salvou, você é um filho amado do Pai. Nós éramos um pecador perdido, mas Jesus foi lá e resgatou a gente novamente. Agora nós temos o privilégio de, sabe, lembra que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... E aí às vezes você fica se posicionando errado diante desse Golias. Escuta, está na hora de se posicionar como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha que o protagonista é diferente, escute. Quando Davi chega em cena, como eu disse para vocês, versículo de número 29, 26, ele fala, o que vocês vão dar? Qual é a recompensa para o homem que ferir este filisteus? E aí, olha o versículo de número 27, 28. Olha o texto. Quando Eliabe, quando quem? O irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito... Pergunte por quê? Porque o comentarista não tem coragem de ir para a batalha, mas quando você vai, você mexe com ele. Tem gente que não tem coragem de vencer e enfrentar os desafios que você enfrenta. Por isso ele fica te criticando, por isso ele fica falando com você, por isso ele fala, escuta, larga esse casamento. Por quê? Porque ele não deu nem conta do dele, quer que você largue o seu também. Olha o que ele fala, ficou irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? O comentarista sempre incomoda com o protagonista. Deixa eu convidar você. Está na hora, meu irmão, de você sair do banco de trás da sua vida e começar a sentar no banco da frente e pegar a direção, porque Deus é contigo. Sabe esse problema? Você está precisando de um posicionamento. Sabe essa situação? Deus já está prontinho para te dar a vitória. Porque Deus já estava lá, pronto para empurrar o Golias. Ele só está esperando que você taque a pedra. E só taca a pedra quem é o protagonista da sua história. O texto vai dizer, o que você veio fazer aqui, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver o protagonista não sabe a sua intenção. Davi não veio para ver, ele veio para vencer a batalha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não sei se vocês vão lembrar, uma vez eu preguei aqui sobre 3 homens, os valentes de Davi. O primeiro nome era Jabezão, o segundo nome era Eleazar e o terceiro nome Samá. Lembra de Jabezão? O inconformado. Ele lutou e sozinho ele venceu mais de 800 homens. Lembra de Eleazar? Aquele homem que ele lutou tanto que a mão dele ficou pregada na espada. Lembra de Samá? Todos fugiram, mas ele se posicionou num terreno de lentilha. E a Bíblia diz que Deus deu um livramento. Se você ler todos os textos, todos vai dizer, e Deus deu um livramento. Escute, Deus ele honra aquele que se posiciona para vencer os gigantes que estão diante dele. Então todo mundo só está, escute, olha aqui, vem comigo. Todo mundo só está contando o problema. O Golias é tamanho assim, assim. Mas aí chega, escute, pega essa chave, porque é a palavra de hoje para a sua vida. Chega Davi com um novo discurso. Diga comigo, novo discurso, nova atitude e um novo resultado.
Deus trouxe você aqui hoje para dizer, a partir de hoje, comece um novo discurso, uma nova atitude, porque Deus vai te trazer um novo resultado na história da sua vida. Porque olha para mim, vê se não é verdade. Às vezes a gente sem perceber, Iagão, a gente comenta e a gente se torna um comentarista da nossa história. Quer ver? Só as irmãs aqui que não são casadas, levanta a mão, as irmãs. Olha o tanto. Aí sabe que a maioria delas fala, alguns que me pedem oração, pastor, pelo amor de Deus, pastor, ora, porque não tem homem nessa igreja, não tem homem que... Aí escuta, elas falam assim, pastor, esses homens de hoje é tudo menino. Pastor do céu, a gente não encontra ninguém que quer algo a sério. Teve um dia que um apelou ali na porta da igreja, ele falou, pastor, você tem que dar um curso para homem. Eu falei, Jesus. Eu falei, por quê? Não, esses homens não querem saber de nada com nada. Escuta, está sendo comentarista. Está sendo comentarista. Sabe, mas escute. Mas está na hora de você começar a ser o protagonista, a protagonista. O protagonista também, quer ver? Quantos irmãos aqui que estão solteiros? Levanta a mão. As irmãzinhas que levantam a mão primeiro, para de olhar. Levanta a mão, irmão. Ou então aproveita, né? Só os irmãos levantam a mão. Tá vendo que está difícil para elas? Eles não têm coragem de levantar a mão, irmãos. Olha, baixa a mão. Meia dúzia, levantaram assim, ó. Sei lá o que o pastor vai falar. É por isso que as irmãs estão com dificuldade. Mas deixa eu te contar uma coisa, irmã. Sei que está difícil mesmo. Sei que está. Você viu aí, a prova está aí. Acabamos de ter a prova. Levanta a mão. Mas escuta. Não se convença dessa realidade. Começa a bater no peito e fala, Deus me constituiu para ter uma família. Deus vai me dar um homem honrado, um homem de Deus, e juntos nós vamos viver um propósito. Assim você é um protagonista e não é um comentarista da sua história. Comentarista, ai meu Deus do céu, as coisas estão ficando caras demais todo dia. Todo mês que você vai no mercado está subindo as coisas. Você viu que a gasolina subiu de novo, irmão? Procura para ver. O dia que sobe a gasolina vira um inferno na nossa vida, que todo mundo quer comentar. Você viu a gasolina também subiu? Escuta, para de lutar com coisa que você não consegue e começa a lutar com aquilo que você é capaz. Ah, pastor, mas eu não sei, está difícil demais. As coisas estão subindo. Então, está subindo e você não tem controle sobre isso. Então comece, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar uma estratégia nova, o Senhor vai me dar um plano novo, o Senhor vai me dar um produto novo, o Senhor vai me dar uma capacidade nova, eu vou entrar num curso novo, eu vou ser especialista nisso, e não vai faltar dinheiro no celeiro da minha casa, porque o Senhor vai honrar, eu vou ser um homem, uma mulher próspero na minha casa. Isto é ser protagonista e deixar de ser comentarista. Ai, mas eu estou na igreja, a igreja está tão fria. Então para de ser comentarista e começa você a dobrar o joelho lá na tua casa. Por causa da oração de um justo, Deus vai mudar muitas realidades no lugar que você está inserido. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga comigo, um novo discurso, uma nova atitude e uma nova realidade está sendo construída de Deus. Vocês estão entendendo? Agora para mim, para a gente encerrar de verdade, tem um versículo, eu em nome de Jesus vou encontrar ele aqui. Versículo de número 44. E a gente vai encerrar aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pare de só falar do currículo do seu problema. E comece a ser o protagonista que vence esse problema. Porque hoje Deus já liberou uma palavra aqui. O Golias está caindo hoje. Porque senão você fica muito comentarista demais. Ô irmão, imagine se eu fosse comentarista. Meu Deus. E pastor é um negócio desafiador, irmão. Vocês têm que orar muito por nós. Pergunta por quê? Se chega com a roupa velha, fala, esse pastor está desatualizado demais. Nossa Deus, olha a pobreza. Se chega com a roupa melhorzinha, pastor metido, você viu? Blazerzinho, você viu? Se põe um sapato velho, gente, que vergonha do pastor, olha o sapato do homem. Se põe um sapato novo, metido demais, pastor. Se anda com um carro velho, Jesus amado, olha o carro do pastor, deve estar em pecado e Deus está pesando a mão. Troca um carro, meu Deus do céu, olha o pastor está metido, a vaidade subiu para a cabeça desse homem. Trabalha igual um louco, isso não é vida não, olha lá, o pastor não cuida nem da família dele, olha que loucura, está na igreja todo dia. Aí vai uns dias para descansar, ei, mas pastor folgado, eu estou na prova aqui, passando uma luta e o pastor está de férias. E eu gostei do Davi com a defesa que ele fez aqui, porque eu falei na mensagem, diga para a igreja que eu estou 3 dias de férias. O Davi falou, não é férias, férias é 15 dias. Que dia que a diretoria vai me dar? Em nome de Jesus eu não posso. Escuta, olha aqui,
3 dias o Davi falou, não, 3 dias é folga, 3 dias não é, escuta. E ainda na quinta, eu estava com o Gilson, ainda a gente resolveu um problema até meia-noite, não foi, Gilson? Na quinta-feira eu e o Gilson estavam resolvendo uma questão. Olhe para mim, se eu fosse só comentarista, eu ia parar de ser pastor. Pergunte por quê? Porque tem muitos motivos para a gente ser somente comentarista. Alguém está entendendo aqui? É um exército comentando e apenas um homem sendo protagonista da história dele. Eu não sei quais são os ambientes que Deus está te colocando, está permitindo você entrar, mas Deus está mandando dizer, pare de ser o comentarista e comece a ser o protagonista da mudança da história dos ambientes que você está inserido. Pergunte por quê? Olha o que Golias fala, e aqui a gente vai partindo para o encerramento. E disse, é Golias falando aqui agora, e disse, vem aqui e darei a sua, pronto. Ele está dizendo, ô Davi, eu vou vencer a tua carne. Mas ele não sabia de uma história, que na carne eu perco, mas no espírito, aí que você precisa entender. Paulo vai dizer, a minha luta não é contra a carne, mas é contra os principados e a potestade. Porque quando você pensa na carne, você só perde. Você está derrotado na carne, às vezes desceu num vício, numa promiscuidade sexual e perdeu. Mas no espírito Deus te faz um valente. E aí eu não sei se alguém está aqui, estava de manhã, e aí escute, quer ser o protagonista? Quem quer diga eu quero. Então você precisa entender que essa batalha é muito mais espiritual do que carnal. Porque na carne o Golias está vencendo Davi, mas no espírito Davi já está vencendo Golias há muito tempo. Agora pega a chave aqui. Talvez você já ouviu falar isso que eu falei hoje de manhã. Olha, não espiritualize tudo não, viu? Foi assim? Cuidado, porque senão você fica espiritualizando tudo e a tua vida vai dar um problema. E hoje eu vim aqui para quebrar isso. Foi porque você não espiritualizou tudo que você perdeu uma batalha. Eu vim aqui para falar o contrário. A partir de hoje, espiritualize tudo na sua vida. Quer ver? Olha aqui, ó. O quanto que Davi, ele é diferente do exército de Israel. O povo está lá apavorado, com medo. Medo é emoções, e apavorado, atônito, são emoções, sim ou sim? Olha o povo emocionados. Cadê os jovens aqui? A série deles agora são emocionados. Agora olha aqui, eu estou falando de um exército que parou por causa das emoções. Agora veja Davi, 45. Olha a palavra do homem, eu vou. Davi porém disse, você vem a mim contra mim com espadas e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você está afrontando. Sabe o que Davi está dizendo, irmão Gilberto? Escute, Golias, eu sei que a afronta, ela está vindo na esfera carnal aqui, mas eu sou um homem espiritual, eu venço as minhas batalhas espiritualmente falando, em espírito. Você vem de forma humana, lança e tudo. Olha o que ele fala, o único momento que ele vai falar das características do Golias, ele vai falar para dizer, não me intimida, não tenho medo, não vai me parar. Olha o que ele está dizendo, você vem comigo com lança, com espada, com dardos, mas eu vou a ti, o que você tem não me paralisa, o que você falou não me ameaça, o que você colocou diante de mim não vai me paralisar, porque aquilo que eu tenho é maior do que você, o que eu tenho é mais poderoso do que você tem, o que está comigo é maior do que aquilo que está com você, aquele que você afrontou é o que está comigo, e ele vai me fazer um vencedor. Então escute, queridos, enquanto Golias só estava no âmbito natural ali, Davi está dizendo, eu vou espiritualizar. Então a partir de hoje, alguém disse para você, olha, não espiritualiza tudo não. E aí hoje o pastor Ernesto está quebrando isso em nome de Jesus. A partir de hoje espiritualize. E eu vou repetir o que eu disse hoje de manhã, posso? Espiritualize. Vai jantar hoje com a família? Espiritualize esse tempo de mesa. Deus, os meus filhos sabem. Os meus filhos sabem que quando a gente senta para comer, tem que orar.
Esses dias, eu não sei se eu estava no restaurante ou se foi nessa viagem, a Sarinha olhou para mim: papai! Eu falei: o que, filha? Você não orou, papai, para ir comer? Eu falei: nossa, é verdade, filha. Papai vai orar agora. Escute, começa a espiritualizar tudo na sua vida. Acordou de manhã? Bom dia, Espírito Santo, eis-me aqui para vencer, para sermos o protagonista da nossa história hoje. Vai arrumar o cabelo, irmãs, lá no espelho, em frente, lá no banheiro, em frente ao espelho, vai escovar os dentes, terminou de escovar, bom dia, campeão, o Espírito Santo vai te ajudar hoje você vai ser o mais que vencedor, ninguém vai parar você. Olha, a emoção tá querendo paralisar você, mas ela não vai ter chance. Espiritualize tudo na sua vida. Vai conversar com o chefe, ora primeiro para depois entrar dentro da sala dele. Vai sentar para assinar um contrato, ore primeiro para depois falar desse contrato. Vai atender um cliente, ore primeiro, espiritualize tudo, porque você vai ver, não tem gigante que vai ficar de pé diante de você. O problema, eu disse aqui de manhã e já encerro. O problema é que a gente, nos anos 95 até 2000 e pouco, 2010, trabalhamos muito cognitivo dentro da igreja. Porque, pelo menos na instituição que eu pertencia, era muita pouca gente que fazia faculdade. Na época que a Ayla fazia faculdade, a Ayla era a única jovem da igreja que fazia faculdade. E às vezes a gente ouvia alguns comentários: cuidado com a faculdade, faz você faltar do culto de ensino, faz você faltar do círculo de oração, então a faculdade não é muito de Deus não, que está fazendo você perder o culto. Mas aí escute, depois a gente abriu a mente, a gente entendeu que nós precisávamos de nos especializar para começar a ocupar patamares e lugares importantes, significativos na sociedade. Então a gente foi muito para estudar, então muita gente foi para a faculdade. Quer ver quantas pessoas têm faculdade aqui? Quantas pessoas têm um curso, uma especialização? Olha o quanto, ótimo, excelente. E não tem problema nenhum disso. Aí depois, 2005 para frente, 2010, aí começou a onda da psicologia pastoral. Porque antigamente, se falasse que era psicólogo, todo mundo falava, era de demônio. Demônio que está fazendo você ir para o psicólogo. Jesus é o nosso melhor psicólogo. Aí nós entendemos que não, nós precisamos entender sobre as nossas emoções, porque senão as nossas emoções destroem o nosso ministério, o nosso chamado. Então a gente precisa ter uma emoção saudável. Ficou top. Então agora a gente tem, Jéssica, um cognitivo e a gente tem as emoções. Só que discuta, isso não invalida o fato de você ser espiritual em tudo que você vai fazer. Aí agora, qual que é o problema? Tem gente que está acreditando muito na cognição, tem gente que está acreditando muito nas emoções, mas eu continuo ainda acreditando muito no Espírito Santo que está aqui. Então deixa eu convidar você de novo, a partir de hoje, seja espiritual em tudo que você fizer. Pergunte por quê? Porque o espiritual, ele não vai ser comentarista, ele vai ser o protagonista. Vou melhorar para você entender. Espiritualize os seus relacionamentos. Espiritualize a forma que você lida com dinheiro. Espiritualize a forma que você lida com a sua esposa, com teu esposo. Espiritualize a maneira que você cuida dos seus filhos. Espiritualize a maneira que você dirige na cidade. Eu vou falar novamente. Espiritualize a forma que você trata com teus funcionários ou com teu patrão. Espiritualize como você trata o próximo. Espiritualize como você trata o porteiro lá do condomínio onde você mora. Espiritualize, sabe, as decisões que você vai tomar. Antes de tomar uma decisão, pare e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí sim, depois que Deus falar com você, você vai ser como Davi: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele já me deu autoridade, ele já assinou embaixo para eu vencer esse gigante.